versículo de número 8. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar. Depois de Josebe-Basebete, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. A Bíblia de Nova Tradução da Linguagem de hoje diz que até que a sua mão teve cãibra. E naquele dia o Senhor operou grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Depois de Eleazar, depois dele Samá, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, olha que lindo, um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este Samá pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. E você diga amém. Amém. Queridos e amados irmãos, eu sei que você sabe, provavelmente conhece bem melhor do que eu esse texto, e com habilidade, com maestria, com flexibilidade, um jogo de cintura para transmitir e interpretar esse texto. Esse texto em si, no domingo passado, lá em Jaraguá do Sul, era o versículo base, o versículo 11, era o versículo base para um congresso em que nós estávamos ministrando, tanto eu quanto minha esposa. E naquela noite, assim que eu concluo a minha fala, Deus tomou a boca do pastor presidente daquele campo, me abraçando e dizendo: eu, o Senhor, estou derramando uma porção sobre a tua vida, para você ministrar homens. Eu disse: que bacana, ele não sabe. Ontem, aliás, na sexta-feira eu estava aqui, quantos homens? Na sexta tinha quantos homens? Mais de 100 homens, ministrando homens. Ele não sabia certamente, mas depois que ele falou aquilo, a minha mente deu um upgrade, deu uma virada assim. Então eu quero, em rápidas palavras, compartilhar com os irmãos o que Deus quer fazer com você ainda esta noite aqui. Pegue na mão desse irmão que está ao seu lado e diga a ele: não te apresse, não se desespere. O que Deus tem para você é bem maior do que o que você planejou. Queridos irmãos, observem que o texto que lemos começa falando acerca dos valentes de Davi. Os valentes de Davi. Todas as vezes que nós falamos do ministério de Davi, da história de Davi, nós nos preocupamos em falar do início da sua trajetória, de como Deus o achou, de como Deus chamou a Davi. Eu tenho por certo que uma igreja de 39 anos já tem de cor tudo isso que Deus fez com Davi. Eu quero falar já de Davi, já homem formado, de Davi, já homem cheio de responsabilidades sobre o seu ombro. Quem é este Davi que eu quero narrar-lhes esta noite?
E permita, por mais que seja um culto de avivamento, permita-me romantizar o texto que está ardendo em meu coração. Davi, ele é um líder carismático. Ele já, neste período, já houvera conquistado o coração do povo. Todo mundo já sabe que Davi é um homem valente, que ele é guerreiro, que ele tem um coração de leão, que ele, além de ser um bom guerreiro, carismático, ele é um amigo leal. Isso fica explicitado nos textos sagrados, quando ele forma uma aliança com Jonatas, o filho do rei. Uma vez que Davi é um homem leal, ele demonstra a sua lealdade, a sua garra, a sua valentia. Davi vai se destacando. Davi é um homem que tem a vida marcada por uma fé inabalável em Deus. Davi é um homem que tem a sua vida marcada por uma fé inabalável na pessoa do nosso Deus, o Deus de Israel, aquele a quem Davi tanto dedicou hinos de adoração, aquele a quem Davi dedicou horas da sua madrugada, horas das suas manhãs, das suas tardes e das suas noites, servindo, buscando, invocando a esse Deus. Davi é guerreiro e luta as batalhas. Desta vez que eu falo de Davi lutando as suas batalhas, falo de batalhas literais, guerras, homem a homem, mão a mão, braço a braço, espadadas, pedradas, fugas, esconderijos. Davi é este tipo de guerreiro. Davi é tão guerreiro que ele vence o maior guerreiro de todos os tempos, que chamava-se Golias. Não bastando, ele vence os irmãos de Golias e quase é morto pelas mãos de um sobrinho de Golias. Porém Deus se levanta, usa alguém para trazer livramento para a vida do irmão Davi. Davi tem a história marcada, não porque ele simplesmente foi um guerreiro. A história de Davi não ganha destaque apenas quando ele assume as armas de guerra. Davi se destaca em priscas eras, quando ele era um simples pastor, um homem simples, um homem rurícola, um ovinocultor, cuidador de ovelhas, simplório. Porém, dentro desta simplicidade, ele não conquista os seus irmãos, porque normalmente as pessoas não gostam muito de gente simples, porque a simplicidade de Davi é possível provar na Bíblia que já incomodava alguém, só por ser simples, pastor. Sim. As poucas ovelhas que Davi possuía já incomodava também. Os irmãos de Davi constrangiam-se, porque Davi tinha poucas ovelhas. Ter poucas ovelhas incomoda, ter muitas ovelhas incomoda do mesmo jeito. Na simplicidade de Davi, ele vai conquistando o seu espaço. Homem simples. Porém, Davi tem um coração de adorador. Ser adorador para Davi é fazer a diferença. Uma vez que este irmão Davi é simples, a Bíblia diz que Deus da eternidade vasculha a terra e encontra este Davi. Já uma vez que Deus encontra este Davi, Deus decide levantá-lo de uma vez por todas sobre Israel. Davi é um simples pastor e ele sai do vale para o palácio. Mas o apaixonante é que Davi não perde a simplicidade. Davi sabe o que é ter pouco e aprendeu a viver com simplicidade. Tendo muito, ele é diferente.
ele é diferenciado. Quando Davi se torna o mais famoso guerreiro, quando Davi se torna o rei mais querido, a história do povo de Israel, consequentemente, também se torna uma história diferente, porque a vida de um homem, eu preciso enfatizar isso, a vida de um homem é um instrumento de Deus para impactar uma família, um bairro, uma cidade, um país, um planeta. Oh glória! A vida de Davi impacta todos que estão à sua volta. A história do povo de Israel se torna uma única dinastia judaica, real e legítima, por causa de Davi. Até chegar o reinado de Davi, a história tem um formato. A partir da vida de Davi, as coisas começam a mudar. Davi, ele é um guerreiro. Davi é um exímio líder. Davi é habilidoso nas palavras. Davi é habilidoso nas composições. Exímio tangedor de harpa. Outrora, Davi é conhecido como o grande guerreiro, o homem que derrotou o gigante Golias, o homem que conquistou isenção de impostos para ele, para toda a família. Davi é o cara, é a bola da vez, ele é a pessoa diferenciada. Uns são personas não grata. Davi é o queridinho da sociedade. Todas as vezes, parêntese aberto aqui, todas as vezes que você conquistar a multidão de corações, sempre aparecerá diante de ti um Saul se incomodando com o teu brilho, com o teu sucesso, com o seu destaque, com a evolução, com a maneira que Deus decidiu fazer na sua vida. Se não foi incômodo, eu ouvi dizer um dia em uma reunião convencional, um pastor me disse: não manda pegar na mão não, homem é meio diferenciado, isto é bom para culto com o povão. Aí eu perguntei: os homens não são povão? Eles são, mas culto com obreiro é diferente. Eu pensei e não disse, mas vou dizer aqui: eu quero que você vá para baixo da égua, meu filho. Homem é homem, crente, é tudo a mesma coisa. Então lá vai, pega na mão desse irmão que está do teu lado aí, já pega logo, já pega correndo, olha dentro dos olhos dele e diga: até agora, o pastor só contou vitórias de Davi, só falou de sucesso, mas é importante que para chegar no sucesso tem que passar pelo processo, tem que passar pelo processo. Davi é o cara, Davi é valoroso, Davi é terrível, Davi é temido em todas as regiões possíveis de Israel. Eu li um cidadão chamado Zoar que disse: é provável que as crianças do sexo masculino, que quando eram gerados e quando nasciam, ao ouvir falar o nome Davi, elas temiam e tremiam, porque Davi era respeitadíssimo. Eu pensei comigo: que homem exagerado, mas é possível entender a proposta dele. Davi é diferente, Davi é diferenciado. Porém, o irmão Davi, outrora, por ser um bom homem, por ser valente, olha o que interessante, o que as suas qualidades lhe acarreta, o que a sua postura positiva e vitoriosa pode lhe trazer problemas também. Davi é um camarada exemplar. Davi consolidou as 12 tribos de Israel. Davi derrotou inimigos. Davi transformou a terra
em terra segura antes de assumir a cadeira real, antes de se assentar no trono. Davi já havia consolidado a cidade. As pessoas temiam a Israel não por causa do exército de Saul. Haja vista, o exército de Saul não passavam de covardes com farda de valente. Não, o temor das cidades vizinhas, o medo dos filisteus era um homem cujo nome é Davi. Ele faz tudo, ele governa os seus soldados, ele vence batalhas, ele se destaca. E por causa de ser tão valoroso, por causa de ser tão terrível, por causa de ser tão destemido, cheio de qualificações, Davi atraiu para si alguns problemas. Segundo a história bíblica, por cerca de 10 anos, Davi vivia fugindo de um lado para o outro, porque alguém que deveria dizer: boa coisa é ter um homem como esse em Israel, este homem tinha um problema com Davi. O problema deste homem é: Saul tem um problema, pastor Joel, é que Davi é muito bom, Davi se destaca demais. Davi, quando pega na espada, a terra treme. Davi, quando pega na funda, o gigante cai. Davi faz gigante de passarela, pega a cabeça de gigante e levanta como troféu. Isto tudo, todas estas virtudes de Davi deveria ser motivo de alegria para Saul, mas Saul tem uma dificuldade grande com Davi. A dificuldade de Saul é: ele é melhor do que eu. Vou falar bem ruim, em português bem ruim. Saul está dizendo: ele é mais bom do que eu, a ponto das irmãs da igreja de Israel fazer um hino para glorificar a Deus por intermédio de Davi. Aí alguém olha para Saul e diz: Saul, mas é o teu genro, mas está se destacando demais. Pá. Todo dia Saul inventa um jeito para perseguir Davi. Toda hora Saul quer dar um jeito de matar Davi. E eu ouvi um ditado que diz que prego que se destaca é o quê? Vou até beber uma água agora. Toda hora alguém quer bater em Davi. Toda hora tem uma reunião escondida para derrubarem Davi. Saul persegue Davi de todas as formas possíveis. E por mais que Davi fora um guerreiro, um valente, um altruísta, um campeão, um camarada que a sua sala de troféus deveria ser uma sala de causar inveja a qualquer guerreiro. Você que ora pedindo a Deus o dom da cura, passa um dia na Santa Igreja Deus e Amor e vai na sala dos milagres para você ver o tanto de cadeira de roda que tem lá, o tanto de moleta que tem, o tanto de bengala, o tanto de aparelho auditivo que tem lá. Quando eu falo de Davi, não falo de Davi Miranda, o pastor já congregou lá, sabe o que eu estou falando? Eu falo de Davi o guerreiro, eu fico pensando na sala de troféus de Davi. Ah, pastor, não tinha não, vasculha. Davi é guerreiro, Davi é valente, Davi é campeão de Deus. Aliás, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o guerreiro que recebeu unção das mãos do profeta Samuel no dia em que Deus paralisou o sistema, o ecossistema e os céus, para o profeta não errar, e disse: eu não vejo como vê o homem. O homem olha para a aparência, eu olho para o coração. Deus fez
um escaneamento de Davi, disse: gostei dele. Irmão, não tem jeito. Quando Deus gosta de alguém, alguém da terra pode não gostar. Se Deus gosta, está gostado e pronto. Será que isso é palavra? E aí, Davi tem um currículo bacana. Eu já venci gigantes, eu já tomei cidades. Por causa do que Deus faz na minha vida, Israel está consolidado. Saul pode viver à vontade, tranquilo, mas ele me persegue. E aí Davi já não está mais suportando nada, Alexandre. Davi já não está aguentando mais a pressão. Mas ele é guerreiro, pastor, mas é homem. Mas ele derruba gigante, pastor, mas é homem. Aí a pressão vem vindo sobre ele, as dificuldades, a memória começa a lembrar das coisas que ele já viu. Ele lembra do dia em que o seu sogro, o rei de Israel, tentou feri-lo com uma flecha, e o próprio Deus tomou Davi pelos braços e fez. Aquela cena do Matrix foi Deus que criou. Pode falar o que quiser para mim, foi Deus que criou. Está no texto aqui. Deus tirou Davi da ponta da flecha, para um lado, para o outro. Davi lembra: para que fazer isso? Eu serei o pai dos netos dele. Por que tanta perseguição? Eu não estava lá, mas eu creio. Davi pega a sua espada, coloca num canto. Pega toda a sua experiência, joga no outro canto, baixa a cabeça como um homem que foi derrotado e começa a caminhar sem rumo. Ele vai caminhando, caminhando, e ele chega num lugar que é cheio de cavernas. Se você ler primeiro o livro de Samuel, se não me falha a memória, capítulo 22, aquelas cavernas não tinha ninguém. E ele entra em uma delas, que era chamada de caverna de Adulão, e ele entra sozinho. Teia de aranha para todo lado. Ele corria o risco de ter um leão lá dentro, um urso. Mas leão e urso para Davi tanto faz. Leões e ursos não assustam Davi. O que assusta Davi são os homens. E ele vai entrando na caverna, e ele provavelmente se assenta na caverna e começa a lembrar disso aqui, ó. Deixa eu ler para você. Senhor dos exércitos, no Salmo 89. Quem é forte como tu, Senhor? A tua fidelidade, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as ondas se levantam, tu a fazes se aquietar. Senhor, tu és a nossa defesa. Tu és o Santo de Israel, o nosso Rei. 19. Então, Senhor, em visão, o Senhor falou ao teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei um eleito do povo. Não é monarca, não é sangue real, é do povo. 20. Em visão tu falaste. O 19 diz: em visão tu falaste. E aí o 20 diz: achei a Davi meu servo, com o meu braço, com o meu santo óleo ungi, com ele está a minha mão e ficará firme o meu braço.
Senhor, o Senhor disse que o inimigo não o importunará. Está no texto. Davi está sozinho na caverna. Não tem ninguém ali. Só está Davi dentro da caverna. Ele entra cabisbaixo, derrotado, abatido, porque tudo o que ele fez para a glória do nome do Senhor. Só que ele foi mal interpretado. E eu não queria demonizar o texto, mas o farei. Os demônios, aquele mesmo que disse: subirei acima das estrelas, sentarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, é o mesmo que permeava a terra, colocando na mente dos homens a ideia de que, olha, Davi vai tomar o reino, hein? Olha, Davi vai te passar a rasteira. Olha, Davi vai te envergonhar. Olha, logo Davi vai matar você. Olha, vê logo, arranca a cabeça dele, porque ele é perito em arrancar a cabeça de gigante. Pega ele. E aí, Saul. Pastor, quem é Saul? Saul é o homem que Davi orava por ele todos os dias. Porque todos os dias um espírito perturbava Saul, e Davi ia lá tocar harpas e expulsar os demônios de Saul. Mas Saul não levou em consideração a espiritualidade de Davi. Não levou em consideração a unção que o homem Davi recebera de Deus. E depois de tanto bombardeio, Davi baixa a cabeça e vai para a caverna. Eu poderia cantar para você o hino da cantora lá: sai da caverna, pode sair. Mas eu, estudando isso aqui esta semana, tenho aprendido que normalmente quando alguém entra na caverna, bom, pelo menos quando Elias entrou na caverna, o texto diz: o que fazes aqui? Não é o que fazes aí, é Deus dentro da caverna com Elias dizendo: tu entrou, eu entrei contigo, mas o que você está fazendo aqui? Eu tenho uma notícia boa para ti: caverna não é sepultura. Levante o seu dedo, aponte para alguém e diga: caverna não é sepultura. Procure alguém lá na outra esquina, aponta para ele e diga assim: você entrou aí, não foi? Tem um eco aí, não tem? Diga: tem um eco aí, não tem? Parece que você está sozinho, né? Mas o Senhor está te dizendo: o que é que você está fazendo aqui? Quando Davi está lá salmodiando ao Senhor, reclamando da vida, chateado, chorando. Olha que lindo a estrofe 39. O Senhor desistiu do concerto. Não, mas 39 está aqui, ó. O Senhor desistiu do concerto. Davi está perguntando: o Senhor não me quer mais? Está aqui no texto, pelo amor de Deus. Glória! A coroa foi profanada, lançou o projeto em terra. Eu não estava lá, mas eu sei o que é caverna. Eu conheço esse negócio de caverna. Davi escuta um barulho mais ou menos assim, ó.
esconde atrás de uma pedra rochosa e fica. E alguém grita lá de fora: nós vimos quando o Senhor entrou aí. Nós vimos quando o Senhor passou. Não adianta se esconder. Ele faz assim, ó. Só de olhar, ele vê 400 cabecinhas. A postura dessas pessoas é muito semelhante à de Davi. Todos estão entrando na caverna de cabeça baixa, a passos curtos, semblante de depressão, uma cara de derrotado. A Bíblia diz que eram pessoas falidas, que eram pessoas endividadas, homens entristecidos, pessoas desgostosas da vida. O texto diz 400 homens, mas é bom entender que provavelmente estes homens eram casados. Tem aí mais de 1000 pessoas indo atrás de um homem que desistiu por causa das perseguições da vida. Ele está dentro da caverna, arrasado, abatido. Alguém chega e diz: nós vimos você entrando. E ele recebe do Pai: Senhor, entra, pode sentar, vai se acomodando aí. Senta mais um pouquinho, vai. Reúne um pouco para lá. Olha, as mulheres têm um cantinho aqui dentro que é melhor para vocês. Chega um pouco mais para lá, é mais reservado. Olha, esse canto aqui tem menos poeira, as crianças podem ter rinite. Pastor, por que você está falando isso? Porque líder é líder, irmão. Onde ele estiver, ele vai ter ideia de organizar as coisas. Eu vi um escritor dizendo que Davi não desapontou a Deus, mas ele estava desapontado com os homens. E mesmo desapontado com os homens, fugindo da perseguição, quando chega uma multidão de perseguidos, ao invés de Davi dizer: não, para mim não dá, vão embora, eu não quero mais cuidar de pessoas, eu não quero mais matar ursos e leões, eu não quero mais derrubar gigantes, eu vim aqui para terminar a minha vida, só eu e Deus. As pessoas estão chegando e dizendo: vai entrando, está triste, vai entrando, está abatido, vai entrando. Pegue na mão deste irmão que está ao seu lado e diga para ele, mas diga assim, falar rápido para ele entender. Diga a ele assim: você pode até fugir para a caverna, mas a unção de Deus que está sobre a tua vida não foge de você. Aonde você estiver, a unção de Deus estará com você. O chamado de Deus na sua vida estará lá, a habilidade estará lá, os talentos estarão lá. A cotovela, alguém diga: pode bater, diga, pode perseguir. Eu vou ficar cabisbaixos, eu vou ficar um pouco triste, mas mesmo assim eu tenho um chamado. Essas coisas que Paulo diz, ele chama abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados. Pega na mão de alguém, pega, diga a ele: esta noite a de Piraporinha é a caverna de Adulão. Tem um Davi ferido pregando, mas está dizendo para você: esta ferida não vai te matar, estas dores, estas contrações, estas palavras derrotistas não vai te jogar para baixo. Quando a gente sair dessa caverna, nós vamos sair mais forte do que nunca, mais forte do que
disse: está fazendo o que aqui? Eu estou fugindo. E você? Fui despejado. E você? Meu casamento foi destruído. Aí eu não aguentei mais vir para cá. Eu vi quando você passou, cabisbaixo. Alguém olha para Davi passando. Eu não sei se você vai lembrar, mas no capítulo 11 de Crônicas narra uma profecia que ecoava sobre a história de Davi. Davi tinha um pacto com Deus, e Deus tinha um pacto com Davi, e a profecia era: tu serás o pastor de Israel. Então, quando as pessoas estão vendo Davi passando, onde ele vai? E alguém vai olhando e diz assim: ele entrou na caverna, nós vamos entrar também. Você pode agarrar alguém assim, como agarrar aqui o pastor Marcos? Vem para cá, pastor. Pega alguém assim, diga assim, diga assim: você pode até estar na caverna, você pode até estar passando por adversidades, mas você ainda presta. Não, pastor, Saul falou que eu não presto. Quem não presta é Saul. Deus está dizendo: você ainda presta. Pegue na mão de alguém, pegue rápido. Pegue na mão de alguém e diga: não importa o que falaram de você. O importante para você hoje é que você entrou na caverna certa. Quando eles entram na caverna de Adulão, tem um homem ferido, mas ele tem unção. Tem um homem perseguido, mas ele tem unção. Ei, irmão, irmão, você pode até estar andando de cabeça baixa, batidinho, tristinho, mas dentro de você, se você pudesse ver Deus tremendo dentro de você. Vou fazer igual o pregador famoso agora eu começo a pregar. Estou pregando já faz 25 minutos. Dentro de você tem um poder transformador. Eu quero transformador. Não está explicitado no texto, mas quando essa turma vai entrando ali, não é uma multidão de empresários, de homens com recursos, é uma multidão de pessoas falidas, derrotadas moralmente. Eu não estava lá, mas Davi chega para um rapaz que provavelmente o nome é José, e diz assim: querido, você já mexeu com lança? Não. Pega isso aqui. Olha que coisa linda. Uau! Que fantástico. Posso ficar com ela? Pode. Davi olha para um camarada chamado Eleazar. Sim, e aí, garoto? Já guerreou com alguma espada uma vez? Não, eu sou coitado. Olha que espada bonita. E ele faz: uau! Foi com essa que você matou o gigante? Eu disse: não, a que eu matei o gigante está lá no quadro de heróis. Você quer que anda comigo? De repente aparece um leão, um urso. Mas olha que espada. Aí o garoto começa tipo: uau! Fica para você. Obrigado, Davi. Aí tem lá outro garoto. Foi um garoto para te fazer entender que tudo tem um processo. Outro garoto é Samar. Samar, pelo que o texto propõe,
conhece nada de espada, não conhece nada de lança, mas ele é cultivador. Samar, você faz o quê? Eu sou bom na plantação. É mesmo? O tempo vai passando e Davi vai formando pessoas. Davi vai pegando aquela caverna de derrotados e vai transformando a caverna da resiliência, a caverna da ressignificação. Se Davi, lógico, muito melhor do que eu, mas se Davi pensasse como eu penso hoje, ele diz assim: querido, você está passando por tudo isso porque amanhã Deus vai te usar para abençoar pessoas. O apaixonante do texto, pastor Marcos, é que você não encontra em nenhum momento o texto dizer assim: e Davi colocou a mão sobre a cabeça deles e ungiu eles a valentes. Não tem isso. Agora, minha mãe me disse, Jovacim, diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Para a gente começar a ir embora para casa, levante o seu dedo, aponte para alguém e diga assim: quem anda com Saul parece com Saul, mas quem anda com Davi, quem anda com fracassado, fracassado é. Quem anda com derrotado, derrotado é. Quem anda com perturbado, perturbado é. Quem anda com frouxo, frouxo é. Mas quem anda com Davi, aprende. Quem anda com Davi, aprende. Pega na mão deste irmão que está ao teu lado e diga a ele com carinho: Deus está me dizendo para te dizer que vai te levantar de dentro desta caverna, de dentro desta dificuldade, destas lutas, destas provações. Ele te levantará como Josebe. Ele colocará uma lança na tua mão e 800 homens não serão suficientes para parar você. Sabe o que eu vejo em Josebe? Habilidade, agilidade, velocidade, poder, coragem. Recebe isso, recebe habilidade, recebe coragem, recebe força, recebe poder. Pega esta lança e derrota esse gigante. Deus está levantando Josebes aqui. Que pastor? É absurdo dizer, mas a Bíblia diz. E se a Bíblia disse, foi, aconteceu e pronto. Se tivesse escrito na Bíblia: e Jonas foi engolido por uma sardinha, eu creio. Eu creio. Se tivesse escrito na Bíblia: e Adão não pecou, eu creio. Está na Bíblia que Josebe com uma lança feriu 800 homens. Eu não estou falando de espada, eu não estou falando de flecha, eu não estou falando de adagas, eu não estou falando de acapuca, não, eu estou falando de lança, meu filho. Dá trabalho para manusear lança. Ah, mas eu sou. Ó, se você se analisar, eu sinto muito. Eu já tentei mudar o jeitinho de pregar e toda vez o Espírito fala assim: não muda, é assim que eu trabalho na sua vida. Então lá vai a cena. Já parou para imaginar? Vem 100 de um lado. Olha José. Eu estava no meu quarto esta tarde e isto bateu aqui na minha mente. Quando isso bateu na minha mente, a minha memória, minha cabeça nervosa de pregador, lembrando os cultos que eu participo aqui, sempre eu fico vendo uns crentes malucos, irmão, mais doidos do que eu. E o irmão falou: oh, e agora eu estou entendendo. Estou entendendo. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, é espiritual. Ninguém está vendo o teu inimigo.
Pega na mão desse irmão, diga a ele: José, Deus está te dando hoje habilidade. Deus está lhe dando hoje agilidade. Deus está lhe dando hoje um coração incansável. Pastor incansável. Vai lutar com 800 e não cansa. Tem muita coisa no José, mas eu vou parar por aqui. E aí, Eleazar? Gostou da espada que eu lhe dei? Sim, fantástica. Muito bom. Eu aprendi a mexer com ela. A Bíblia diz que Eleazar era valente. Em José, Bacebete, eu vejo agilidade. Eu vejo um homem incansável. Mas em Eleazar eu vejo perseverança. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele guerreou tanto, e esta versão em TLH, que a mão dele deu cãibra. Traduzindo, colou a espada. Deixa eu te falar uma coisa. O adversário normalmente vence a gente no cansaço. Então tem 3 soldados guerreando contra Eleazar, e um diz assim: deixa ele cansar. Quando ele cansar, a gente pega ele. Quando ele cansar, a mão dele vai afrouxar. A mão dele vai afrouxar, pastor José. E quando a mão dele afrouxar, a gente desce. E vem um ele, vem outro ele, vem outro ele. Aí desce o falador, porque o que tem de falador no Brasil é brincadeira. Agora eu pego, agora eu derrubo. E lá vem ele assim. Eleazar vai assim. Não é fato, mas quem sabe alguém consegue agarrar na mão de Eleazar e começa a puxar a espada da mão de Eleazar. Eleazar faz a espada, puxa. E Eleazar fica assim: não vai sair. Ei, eu não vou desistir. Ei, não tem jeito. Pode soltar, pastor. O biblista disse que a espada se apegou. O outro biblista disse que deu uma cãibra na mão de Eleazar. Eu vou te falar o que aconteceu. Aí já é revelação. Cá, pastor Josué, pega por cima da minha mão na espada aí. Não, aqui do lado. Aqui do lado. Você representa Deus, tá bom? O Senhor está dizendo para eu dizer para 2 pessoas, uma para mim mesmo: eu estou te adestrando para a guerra. Eu serei contigo nesta guerra. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: esforça-te e tem. Fica de pé. Que disseram para Neemias: desce, Neemias. E Neemias disse assim: de maneira que não posso descer agora. Ele não disse assim: eu não vou, eu não quero. Ele disse assim: eu não posso. Significa dizer: eu até quero, mas ele não disse. Não foi raça essa menina. Eu até quero descer para a igreja já falar comigo, mas ele não deixa. Quer mais uma? Aquele que põe a mão no arado. Eu até quero olhar para trás, mas ele não deixa. E Eleazar, pastor, Eleazar está dizendo assim: eu até quero parar,
mas ele não deixa. Eu até quero descansar, parar para beber água, mas ele não deixa. Você está pensando que você está de pé? Você é não. É porque ele te tomou e te colocou de pé. O terceiro que Davi formou na caverna de Adulão é Samar. E aí houve um problemaço. E o problema foi que o povo de Deus cuidava de plantação, cultivava, cuidava de rebanhos. E de repente os filisteus vieram para atacar. E afugentou um monte de gente. Um monte de hebreu correu. Mas olha o que Samar fez. Versículo 11 do capítulo 23. Depois dele, Samar, filho de Ageu, ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, é um monte contra um, onde havia um pedaço de terra. Repita comigo, um pedaço de terra. É pequeno. Eu digo, é pequeno. Mas é meu. Um pedaço de terra cheio de lentilhas. O povo fugiu diante dos filisteus. Este Samar, pois se pôs no meio do pedaço de terra. O comportamento dele é: eu não mexo com lança, não mexo com espada, meu negócio é enxada, é pá, é ferramenta de cultivar. Mas o que Deus deu para mim, eu não abro mão. Deixa de você. E pôs-se no meio do pedaço de terra e o defendeu. O versículo diz: e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Deixa eu pegar a sua cabeça. Feriu os filisteus com o quê? É o quê? É o quê, chefe? Feriu os filisteus com o quê? Há alguns segredos na Bíblia, ô valente de Deus. Esse aqui é o seguinte: ele não tem lança, o texto não diz, se não diz, não tem. Ele não tem espada, o texto não diz, se não diz, também não tem. Agora disse que o povo cuidava, cultivava o rebanho, cuidava da terra. Agora, querido, o texto diz que ele olhou para o pedaço de terra, onde que é o meio? 1, 2, 3, 4. Meia aqui. Parece que ele já sabia. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Parece que ele já sabia que no meio dos 3 na fornalha tinha um no meio, sempre no meio. Aí ele para no meio do pedaço de terra. Parece que ele já sabia que lá no Gólgota, na cruz do meio, tinha que ser no meio, estava ele. Parece que ele já sabia que no trono tem o Pai, o Filho no meio, e do outro lado o Espírito Santo. Ele já sabia. Parece que ele já sabia de Ezequiel 47, que o nome da cidade será: o Senhor está ali. Aonde? No meio. Ele parou no meio. Eu acho que agora você não vai mais na glória. Mas Deus está mandando dizer para você aqui hoje: se posiciona. Se posiciona. Os filisteus estão dizendo que vai acabar com o teu casamento, vai acabar com a tua família, que vai afundar o teu chamado. E Deus está dizendo: procura pau a pau o meio. Se posiciona. Ah, mas eu não tenho uma arma de José. Se posiciona. Ah, mas eu não tenho uma arma de Samar, ou melhor dizendo, de Eleazar. Se posiciona. Por quê, pastor? Porque o texto diz, e aí eu quero desmontar aqui. O texto não diz que ele tinha armas, que ele tinha espadas, mas o texto diz que ele
feriu. E naquele dia Deus fez um livramento. Lá vai. Glória. Ele não tem lança. Isso foi caro. Ele não tem espada. O que ele fez, pastor? Glória. Vai. Não, porque eu vou levar teu filho, não quer. Não, porque eu vou acabar com a tua finança, como é que é? Não, porque eu vou destruir, eu quero. Ah, se ele fosse brasileiro. Olha para esse irmão, esse valente do teu aniversário. E aí, vai deixar mesmo o filisteu te na onda? Ou vai se posicionar? Quem vê? Não vai para mim. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Coloque a mão para cima, porque o arsenal de Deus desce aqui. Pegue a tua arma, pegue a tua ferramenta, pastor. Eu não tenho lança, eu não tenho espada. Receba esta palavra: você é a própria arma que Deus vai usar para dar vitória para sua casa, para sua família. Se alguém quer, abra a boca e solte a voz. Levante a mão. Fique de frente com esse irmão que está do teu lado. E fique com a mão levantada, não toque nele e diga: e aí, valente? Pensou que nós íamos terminar na caverna? Caverna não é sepultura. Fique sabendo que o que não te mata te fortalece. Esta caverna é a escola de Deus, te dando experiências e bagagem. Por isso, esta noite, em nome de Jesus, receba a autoridade. Pega nele e diga: agora, 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 agora. Canta, minha filha. Agora, receba autoridade para vencer, autoridade para guerrear, autoridade para guerrear. Pega essa lança, pega essa espada. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Jeová é o seu nome. O Senhor é varão.